nós vamos fazer um cálculo aqui da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, que também é chamada de prescrição da pretensão punitiva propriamente dita. Por que em abstrato? Por que propriamente dita? Porque ela vai levar em consideração o máximo da pena em abstrato do delito, da infração penal. Para eu saber qual que é o prazo prescricional, eu vou olhar no preceito secundário do tipo penal e descobrir ali, juntamente conjugando com o artigo 109, qual que é o prazo prescricional naquele caso específico. Beleza? Nosso exemplo hoje, ó, é o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que é dirigir embriagado. A pena é de 6 meses a 3 anos, lá no preceito secundário. Então, qual que é o prazo prescricional nesse caso? A gente vai ter que olhar a tabelinha do artigo 109 do Código Penal. Vamos começar pela pena mínima ou pela pena máxima? Pela pena máxima, não é? Porque a gente está analisando a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, ou a em abstrato. Então, já, o próprio nome já diz, é em abstrato, porque eu vou levar aqui a pena em abstrato, em consideração, né? A pena máxima. Qual que é a pena máxima do delito? 3 anos. Não é menor que 1, né? Porque se fosse menor que 1, prescreveria com 3 anos. É acima de 1 ano até 2? Não é. É acima de 2 anos e está até 4? Então vai prescrever com 8 anos. Professor, onde que eu consigo descobrir isso? Artigo 109. Primeiro, o aluno vai olhar o preceito secundário do tipo penal, ver a quantidade de pena e depois ele vai para o artigo 109 e verifica essa tabela. A única coisa que tem que ficar muito atento é se o agente é maior de 70 anos até a data da sentença ou menor de 21 anos na data do fato, tá? Porque se houver alguma dessas hipóteses, a prescrição reduz pela metade. Então, todo aquele prazo prescricional seria reduzido pela metade. Essa redução pela metade não se aplica aos crimes praticados com violência no contexto da Lei de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, uma alteração legislativa recente desse segundo semestre desse ano, de 2025. Belezinha? Muito bem. A partir de quando começa a fluir o prazo prescricional? O dia 1 do prazo prescricional? A partir da data da consumação. Não é a partir da data do fato, tá? Ah, professor, mas e se por acaso o crime é tentado? A partir do último ato executório, a partir do último ato de execução. Ah, e se o crime é no contexto, e se o crime é contra a dignidade sexual e é crime contra a dignidade sexual e é um menor? Nesse caso, o prazo prescricional só vai fluir a partir da maioridade, exceto se já houve a investigação pela polícia, a denúncia pelo Ministério Público. Nesse caso, o prazo prescricional também vai começar a fluir a partir da data da consumação, tá? Belezinha? Muito bem, mas vamos voltar aqui para o nosso exemplo. Artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, pena 6 meses a 3 anos. Eu sei, portanto, de acordo com o artigo 109, a prescrição será de 8 anos. Por quê? Eu vou olhar a pena máxima em abstrato, que é de 3 anos, que está lá no preceito secundário do tipo penal. Belezinha? Muito bem. Então, qual foi a data da consumação? 1º de outubro de 2020. A partir desse dia, começou a fluir o prazo prescricional. Quando foi em 2/11 de 2020, o réu foi indiciado. Ainda não era réu, né? O agente foi indiciado. Ele foi indiciado por quem? Pela polícia, pelo delegado de polícia. O delegado, nessa data, falou, olha, concluí o inquérito e vejo que tem indício de autoria e materialidade. Eu pergunto, esse indiciamento é causa interruptiva da prescrição? Não. Muito bem. E aí, o inquérito policial chegou até o Ministério Público. E no dia 5 de maio de 2021, o promotor de justiça ofereceu a denúncia. Eu pergunto para vocês, nessa data do oferecimento da denúncia, interrompeu-se a prescrição? Não interrompeu-se. Por quê? O primeiro ato que interrompe a prescrição aqui no processo penal é o recebimento da denúncia. E que dia que essa denúncia foi recebida? No dia 1º de outubro
de 2022. Então vamos contar. O prazo prescricional começou a fluir a partir de 1º de outubro de 2020 e fluiu até 1º de outubro de 2022. Quanto tempo decorreu da consumação até a data do recebimento da denúncia? 2 anos. Veja que o que interrompe não é o oferecimento pelo promotor, mas é o recebimento da denúncia pelo magistrado, tá? Aqui teria fluído 2 anos. Quando ocorre o recebimento, eu tenho uma causa interruptiva. E o que é uma causa interruptiva? É uma causa que zera a prescrição. Professor, quais são as causas interruptivas da prescrição? É o recebimento da denúncia ou da queixa-crime, é a sentença penal condenatória ou acórdão penal condenatório, é a decisão de pronúncia, no caso do tribunal do júri, que não é nosso exemplo aqui, e a decisão que confirma a pronúncia, tá? Essas são as causas interruptivas no caso de prescrição da pretensão punitiva. Belezinha? Então vamos lá. Primeira causa interruptiva no nosso exemplo. Recebimento da denúncia 1º de outubro de 2022. Tinha fluído um prazo de 2 anos, né? O que vai acontecer quando recebe a denúncia? Zera o prazo prescricional que estava fluindo. Esse prazo que estava fluindo vai zerar e recomeçar do zero. Não vai recomeçar de onde parou. Se ocorreu uma causa interruptiva da prescrição, zerou e vai recontar tudo de novo, começando-se do zero. Diferente de eventual causa suspensiva. Causa suspensiva suspende por determinado período e depois volta a correr, volta a fluir o prazo de onde parou. Não é o nosso exemplo. Nosso exemplo aqui, por hora, eu tenho uma causa interruptiva da prescrição. De modo que esses 2 anos que tinham fluído não atingiram aqui o prazo prescricional. Porque o prazo prescricional é de quanto tempo? 8 anos, né, gente? Passou quanto tempo até aqui? 2 anos. Está prescrito? Não está prescrito. Teve uma causa interruptiva aí. Esse prazo de 2 anos, portanto, será desconsiderado. Porque no recebimento eu zera o prazo prescricional. Muito bem. O processo fluiu normalmente e no dia 10 de agosto de 2024 realizou-se a audiência de instrução e julgamento. Após, no dia 1º de 10 de 2025, o juiz proferiu uma sentença penal condenatória a uma pena de 6 meses. Ou seja, o réu foi condenado numa pena mínima, né? Porque as circunstâncias judiciais eram favoráveis, não tinha agravante, etc., e nem majorante. Portanto, ele foi condenado a uma pena de 6 meses. Pena de 6 meses. Belezinha? Vamos ver se deu a prescrição, então? Olha, se o prazo flui a partir da consumação, mas ele vai zerar no dia do recebimento da denúncia, porque é uma causa interruptiva da prescrição, aqui ele vai recomeçar. Eu pergunto para vocês, o dia da audiência é uma causa interruptiva da prescrição? Não é, não interrompe o prazo prescricional. A sentença penal condenatória interrompe o prazo prescricional? Interrompe. Então, eu vou contar a partir da data da consumação ou a partir da data do recebimento da denúncia? A partir do recebimento, porque aqui zerou. Então, eu vou recomeçar a partir daqui. Entre 1º de 10 de 2022 a 1º de 10 de 2025, passaram-se quanto tempo? 3 anos, né? Na verdade, 3 anos e 1 dia. Por que 3 anos e 1 dia? A gente tem que lembrar que para contar um ano, eu conto um ano a partir de 1º de janeiro até 31 de dezembro desse ano. Porque se eu contar de 1º de janeiro de 2024 a 1º de janeiro de 2025, eu tenho 1 ano e 1 dia. Belezinha? Então, pessoal, veja bem, aqui não teve prescrição, certo? Por que não teve prescrição? Nós temos um prazo aqui de 3 anos que fluiu, enquanto eu precisava de um prazo de 8 anos para prescrição. Então aqui eu não consigo falar em prescrição, né? Por quê? Porque não atingiu os 8 anos. Lembrando que se tivesse,
uma coisa que a gente tem que lembrar muito. Com 8 anos, prescreve. Então o juiz teria que dar uma sentença penal condenatória antes de 8 anos, porque se ele profere a sentença penal condenatória exatamente no dia que se completa 8 anos, já estaria prescrito. Belezinha? Ótimo. Aí não está prescrito, pode encerrar, que daqui a pouco agora eu vou fazer um outro